Nos próximos minutos, você será levado a uma jornada fascinante através dos mistérios dos três céus. Um tema intrigante e muitas vezes negligenciado por pessoas incrédulas. Você já parou para pensar por que tão poucas pessoas discutem esse assunto? Junte-se a nós enquanto exploramos as profundezas do conhecimento sobre anjos e Lúcifer, desvendando segredos antigos que podem mudar sua perspectiva sobre o mundo espiritual. Você já se perguntou como isso pode influenciar sua vida hoje? Como essas revelações podem oferecer uma nova compreensão do que nos cerca e até mesmo fornecer dicas valiosas sobre desafios pessoais que você pode estar enfrentando? Está preparado? Então vamos começar. O que são os três céus? Para entendermos esse conceito, precisamos mergulhar nas profundezas das tradições religiosas e espirituais que atravessam nossa história. Os três céus não são apenas um mero conceito abstrato, mas sim uma representação simbólica dos diferentes níveis de existência ou estados de consciência que transcendem o mundo terreno. No entanto, vale ressaltar que as interpretações dos três céus podem variar de acordo com cada cultura e tradição espiritual. Em muitas religiões, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, os três céus são descritos como camadas ou esferas que compõem o domínio celestial. O primeiro céu é frequentemente associado ao firmamento, ou à atmosfera terrestre, onde as nuvens e as aves habitam. O segundo céu é considerado o espaço sideral, onde as estrelas, planetas e constelações estão situados. E, finalmente, o terceiro céu é o domínio mais elevado, onde reside a divindade e os seres celestiais. Além disso, em algumas tradições esotéricas e místicas, os três céus são interpretados como estados de consciência que correspondem com níveis de evolução espiritual do indivíduo. Nesse sentido, o primeiro céu representa a consciência física e material, o segundo céu representa a consciência emocional e mental, e o terceiro céu representa a consciência espiritual e transcendental. Os três céus não devem ser vistos apenas como uma divisão geográfica do cosmos, mas sim como um mapa simbólico que nos guia em nossa jornada espiritual. Ao compreendermos esses diferentes níveis de existência, somos convidados a expandir nossa percepção da realidade e a explorar as profundezas do nosso ser interior. Entender os três céus é abrir as portas para uma compreensão mais profunda do universo e do nosso lugar dentro dele. Mas por que ninguém está falando sobre os três céus? É uma pergunta intrigante que merece nossa atenção. A verdade é que, embora o tema dos céus e da espiritualidade seja central para muitas tradições religiosas e filosofias espirituais, a discussão sobre os três céus e a figura de Lúcifer permanece estranhamente ausente do discurso público convencional. Mas por que isso acontece? Por que um assunto tão fascinante e potencialmente transformador é frequentemente relegado ao silêncio? Uma possível explicação é que os três céus e a figura de Lúcifer desafiam muitas das crenças e conceitos estabelecidos pela sociedade contemporânea. Em um mundo cada vez mais dominado pela ciência e pelo materialismo, o debate sobre questões espirituais e metafísicas muitas vezes é marginalizado ou ignorado. Além disso, há uma relutância em lidar com temas que possam causar desconforto ou questionar as estruturas de poder estabelecidas. Outro fator que contribui para o silêncio em torno dos três céus é o tabu que ainda envolve muitos tópicos relacionados à espiritualidade e à religião. Muitas pessoas evitam discutir esses assuntos por medo de serem julgadas ou rotuladas como supersticiosas. Além disso, o tema dos três céus e da figura de Lúcifer pode ser considerado controverso ou sensível, especialmente em contextos onde há divergências religiosas ou filosóficas. No entanto, ao ignorarmos ou evitarmos discutir esses temas, perdemos a oportunidade de explorar questões profundas sobre a natureza da realidade e do ser humano. Os três céus e a figura de Lúcifer oferecem dicas valiosas sobre a natureza dupla do universo e a jornada espiritual do indivíduo. Ao abordarmos esses temas com mente aberta e curiosidade, podemos expandir nossa compreensão do mundo e de nós mesmos, e abrir novos caminhos para o crescimento e a transformação pessoal. Portanto, é hora de quebrar o silêncio e iniciar uma conversa franca e aberta sobre os três céus e o papel de Lúcifer em nossa jornada espiritual. Os anjos.
mensageiros divinos que habitam entre os mundos terreno e celestial. Nossos ancestrais os veneravam como seres celestiais, portadores de luz e portadores de mensagens de Deus. Na história de diversas tradições religiosas e mitológicas, os anjos desempenham um papel fundamental como intermediários entre o divino e o humano, transmitindo mensagens, protegendo os fiéis e cumprindo os desígnios divinos. Esses seres angelicais são frequentemente retratados como seres de grande beleza e pureza, envoltos em raios de luz e emanando uma aura de paz e serenidade. No entanto, sua verdadeira natureza vai além de sua aparência física, pois os anjos são seres espirituais dotados de poderes e habilidades além da compreensão humana. Eles existem em um estado de consciência elevado, livre das limitações do tempo e do espaço, e são capazes de interagir tanto com o mundo físico quanto com o mundo espiritual. Além de serem mensageiros divinos, os anjos também desempenham outras funções importantes em diversas tradições espirituais. Eles são vistos como guardiões e protetores, velando pelos fiéis e oferecendo proteção contra o mal. Muitas pessoas buscam pelos anjos em momentos de necessidade ou aflição, buscando orientação, conforto e auxílio em suas vidas. E há também aqueles que acreditam que os anjos são responsáveis por transmitir as orações e súplicas dos seres humanos ao divino, servindo como intermediários entre o céu e a terra. Os anjos são seres celestiais que desempenham um papel vital na espiritualidade humana. Eles são mais do que simples figuras decorativas em pinturas e estátuas. São seres vivos e conscientes que habitam os reinos espirituais e exercem uma influência profunda sobre nossas vidas. Ao compreendermos melhor a natureza dos anjos e sua relação com o divino, podemos cultivar uma conexão mais profunda com o sagrado e encontrar conforto e orientação em nossa jornada espiritual. Lúcifer, o anjo caído, uma figura envolta em mistério e controvérsia que tem fascinado a humanidade ao longo dos séculos. Na mitologia cristã, Lúcifer é frequentemente retratado como o mais belo e poderoso dos anjos, que caiu em desgraça devido à sua rebelião contra Deus. Sua história é um exemplo vívido do perigo da soberba e da ambição desmedida, e sua queda serve como um aviso sobre as consequências do orgulho excessivo. A narrativa de Lúcifer como anjo caído tem raízes profundas na tradição religiosa, mas sua figura também aparece em diversas outras culturas e mitologias ao redor do mundo. Em muitas dessas histórias, Lúcifer é retratado como um ser ambivalente, que oscila entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Ele é visto como um catalisador da mudança e do crescimento, desafiando as normas estabelecidas e questionando a autoridade divina. A figura de Lúcifer também carrega uma carga simbólica poderosa, representando não apenas o mal absoluto, mas também a capacidade humana de escolher entre o bem e o mal. Sua história nos lembra que somos seres livres, dotados do livre-arbítrio para tomar nossas próprias decisões e moldar nosso próprio destino. E assim como Lúcifer caiu do céu por causa de sua soberba, nós também corremos o risco de cair se nos deixarmos consumir pelo orgulho e pela ambição desenfreada. Mas apesar de sua queda, a história de Lúcifer também nos oferece uma mensagem de esperança e redenção. Mesmo após sua rebelião contra Deus, Lúcifer continua a desempenhar um papel importante no mundo espiritual, desafiando-nos a questionar nossas próprias crenças e a enfrentar os aspectos mais sombrios de nossa própria natureza. Sua história nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas, sempre há uma chance de redenção e transformação. A história de Lúcifer é uma história de dualidade e contraste, de luz e sombra, de queda e redenção. Ao explorarmos essa figura complexa e multifacetada, somos convidados a refletir sobre nossas próprias escolhas e a buscar o equilíbrio entre as forças opostas que habitam dentro de nós. Lúcifer pode ser o anjo caído, mas também pode ser o guia que nos leva de volta ao caminho da luz. Mas como isso pode impactar nossa vida? Essa é a pergunta que muitos de nós podem estar se fazendo enquanto exploramos os mistérios dos três céus e a figura de Lúcifer. A verdade é que essa jornada espiritual pode ter um impacto profundo em nossa existência diária, influenciando não apenas nossas crenças e perspectivas, mas também nossas ações e escolhas.
Ao compreendermos os três céus e a dupla natureza de Lúcifer, somos convidados a refletir sobre nossas próprias dualidades internas e os conflitos que enfrentamos em nossas vidas. Podemos começar a reconhecer e integrar os aspectos luminosos e sombrios de nossa própria psique, encontrando equilíbrio e harmonia interior. Além disso, a compreensão dos três céus pode nos ajudar a expandir nossa percepção da realidade e a nos conectar com algo maior do que nós mesmos. Podemos começar a enxergar além dos limites da existência física e a reconhecer a presença de algo transcendental e divino em nossas vidas. Essa expansão de consciência pode nos capacitar a viver com mais propósito e significado, orientados por uma compreensão mais profunda do universo e de nosso lugar nele. Podemos nos sentir mais conectados com os outros seres humanos e com o mundo ao nosso redor, cultivando um senso de compaixão e empatia que nos impulsiona a agir para o bem comum. A jornada pelos três céus e a compreensão de Lúcifer como uma figura simbólica podem nos levar a uma transformação pessoal e espiritual profunda. Podemos encontrar paz interior, clareza de propósito e uma sensação de plenitude que atravessam todas as áreas de nossas vidas. É hora de abraçar essa jornada com mente aberta e coração receptivo, pois as dicas e as revelações que ela oferece podem ser verdadeiramente transformadoras. Explorar os mistérios dos três céus e a figura de Lúcifer pode ser uma jornada fascinante e profundamente enriquecedora. Ao longo deste vídeo, estamos mergulhando cada vez mais nas profundezas do conhecimento espiritual, desvendando segredos antigos e desafiando conceitos estabelecidos. Descobrimos que os três céus não são apenas uma divisão geográfica do cosmos, mas sim uma representação simbólica dos diferentes níveis de existência e consciência. E ao entendermos a figura de Lúcifer como uma metáfora para a dualidade humana, somos convidados a explorar nossas próprias sombras e a buscar o equilíbrio interior. É importante lembrar que essa jornada não termina aqui. Os temas já discutidos neste vídeo são apenas o começo de uma jornada espiritual contínua e em constante evolução. Como, por exemplo, o vídeo que aborda o que realmente aconteceu com os anjos que desafiaram Deus e todas as consequências que foram geradas até os dias de hoje. Você já se perguntou o que realmente aconteceu com os anjos caídos? Quais foram as consequências de sua rebelião contra Deus? Descubra a verdadeira história por trás desse mistério antigo em nosso novo vídeo. Deus fez isso com os anjos caídos, a verdadeira história dos anjos. Prepare-se para uma jornada fascinante de descoberta e reflexão, onde exploraremos os segredos do céu e da terra. Não perca essa oportunidade de desvendar um dos enigmas mais intrigantes da história da humanidade. Clique agora para assistir e se deixe surpreender pela verdade que está além das aparências.